para estagiar no que ele tinha estudado na cidade de Concórdia, que era a técnica em alimentos. E eu fiquei em Ipumirim, eu fiz faculdade em Concórdia, nós trabalhávamos em Ipumirim, trabalhei em vários lugares lá, ajudava inclusive a minha mãe na loja, acho que ninguém conhece a minha mãe, né? A Lenilda. Conhecem ou não? Sim! Então, uma grande salva de palmas para ela. Eu trabalhava lá com ela também, eu trabalhei, estagiei no fórum, estagiei na delegacia, fui na promotoria, enfim, foi um monte de lugares. Nunca tive minha carteira assinada, mas hoje, graças a Deus, o meu passaporte está com vários carimbos. E eu acho que para mim isso é mais importante do que qualquer coisa. Ali onde eu trabalhava com a minha mãe, tem várias lojas em Ipumirim, por mais que é pequena, né, a cidade, mas tinha mais lojas. Um certo dia apareceu um rapaz. Hoje a gente já deixou ele um pouco sem cabelo, né? Mas apareceu esse homem aqui, Clarice Antônio Lauerman. Um homem espetacular. Uma pessoa muito humilde, um coração muito grande, que a gente ama ele e a Luciane demais. São para nós fontes de inspiração. A gente quer seguir sempre o que eles nos mostram, porque eles são pessoas do bem, são pessoas maravilhosas e que querem o melhor para todo mundo. E ele apareceu na loja, a gente não conhecia ele não conhecia nós, e eu sempre falo que nada é por acaso. Ele apareceu justo lá onde tinha eu e minha mãe, mostrando essa oportunidade. Naquele momento ele mostrou para nós, a minha mãe, dona de loja, vocês imaginam como que é? Um estresse danado, muita burocracia, estão sempre explodindo no mercado tradicional, né? E ela não quis atender o Clarice, então eu fiquei lá conversando com ele, ele mostrou um pouco dos produtos, mostrou de um creme dental, e tanto eu como a minha mãe sempre tivemos muito problema com sensibilidade, e ele falou, olha, vai resolver esse produto, e explicou tudo, e a minha mãe só de canto falou, deve ser mais uma porcaria daquelas de supermercado. Ele deixou o creme dental lá, ele falou assim, se não funcionar, vocês não precisam me pagar, mas tá aqui o meu cartãozinho, qualquer coisa que precisar, só entrar em contato. O que aconteceu em uma semana depois? Ele apareceu lá. A gente teve que ligar para ele porque funcionou o produto, né? O produto é espetacular, todos eles. E aí a gente chamou ele de novo, nós já tínhamos inclusive alguns creme dental vendidos. E ele retornou lá, mas a minha mãe também ainda não queria saber muito, estava também sempre muito estressada na loja. E ele mostrou um pouquinho do plano, meio por cima. E a minha mãe falou assim, bom, então só se ela não quer se cadastrar. Para fazer um cadastro no meu nome, então, não sei se era para ela, para o Clarice talvez não encher mais o saco, então para a gente se cadastrar logo. E também às vezes eu acho que a minha mãe quis que eu me cadastrasse porque ela deve pensar assim, se der algum problema, que dê no nome da minha filha, né? Se acontecer qualquer coisa nesse negócio, eu não conheço, então que seja no nome da minha filha. E aí eu me cadastrei, eu era emancipada, eu tinha 17 anos, e eu me cadastrei, porém eu não entendi o negócio. Eu não entendi que por trás de uma caixinha de sabão em pó, por trás do creme dental, tinha um negócio milionário, bilionário. Eu não tinha visualizado isso. Minha mente não quis que eu enxergasse o negócio maravilhoso que era o plano de carreira ilimitado. Eu já estava na faculdade, talvez é por isso que eu não quis entender como funcionava, não que talvez eu não tenha entendido, eu não queria entender, porque eu achava que fazendo a faculdade de Direito, eu ia ser a profissional ali fora. E depois eu me dei conta que eu só ia ser mais uma no mercado de trabalho. Porque hoje é assim. E aí foi passando, eu não fiz nada. Depois de 2, 3 meses, a minha mãe se cadastrou. Eu cadastrei a minha mãe. E ela, muito boa de venda, não tinha problema nenhum em vender. Então ela aceitou vender os produtos, começou a gostar muito dos produtos, não tem como não gostar. E ela começou a vender, mostrar para as pessoas e foi desenvolvendo. E eu, ainda na minha faculdade de Direito, ganhando nada e fazendo toda noite uma quilometragem para poder estudar. Nesse meio tempo, ela começou a entender um pouquinho mais como funcionava o negócio e começou a recrutar algumas pessoas. Então ela colocou um post num Classificados de Chapecó. E aí, quem entrou em contato com ela? O Alan.
entrou em contato com a minha mãe e ele falou, pediu como é que funcionava, ela falou assim, olha, não é o que tu está pensando, eu não estou procurando pessoas, empregados para trabalhar na minha loja, mas venha conhecer um novo negócio que eu estou desenvolvendo, a reunião é em tal lugar, tal dia. O Alan pegou, jovem também, não tinha carro, não tinha nada, não tinha dinheiro, foi até a reunião e lá ele não entendeu nada. Tem alguém que vai para a reunião e não entende nada? Ele não entendeu nada, só que ele entendeu uma coisa, que ele podia realizar os sonhos dele. E isso bastou para ele assinar o contrato. Na época tinha que assinar mesmo, né? Preencher um monte de umas folhas, tudo em letra de forma e enviar para a Emo. E hoje é tudo muito mais fácil. E aí ele se cadastrou. Porém, como ele não tinha entendido muito bem o negócio, ele achou que isso daqui era mais de vendas. E jovem, às vezes, é mais teimoso nessa parte, mais resistente nessa parte de venda. A gente precisa ter um jeito diferente para cativar o jovem nessa parte de venda. E ele também não entendeu muito, mas nesse meio tempo a minha mãe falou assim, Lu, tu sabe quem eu cadastrei? Porque a gente é da mesma cidade, né? Eu falei, quem? Ela falou, o Alan. Eu falei, o que? O Alan? Ele nem vai fazer nada nesse negócio. Como se eu estivesse fazendo, né? Ele nem vai fazer nada nesse negócio. E ele também não fez por um bom tempo. Mas de tanto a minha mãe insistir com ele, vamos lá, tu pode, você é capaz, tu é jovem, tu vai conseguir. Ele pensou, então vamos fazer o negócio. E aí, não sei como é que ele fez para reunir ali uns produtos, porque lá a gente faz bastante festa de inauguração. Quando tu inicia o negócio, adquire um monte de produtos, né? Quantidade que você consegue de produtos, chama o pessoal para vir assistir, ver as demonstrações. Ele decidiu então começar para valer o negócio. Primeira coisa que ele fez, saiu do emprego. Sem dinheiro nenhum, saiu do emprego, adquiriu alguns produtos, deve ter pegado empréstimo, sei lá. Adquiriu alguns produtos e financiou um carro. Vê lá quantos mil anos para pagar. Financiou um carro, tudo porque o negócio ia dar certo, porque ele ia fazer, fez a festa de inauguração, começou, chamou um monte de gente e foi impressionante a primeira apresentação dele. Foi por isso que ele está hoje no negócio. Veio tanta gente, impressionante, vocês estão vendo, né? Eu vejo um monte de gente. Foi assim a primeira reunião dele. E é por causa dessa reunião aqui que hoje ele está sentado ali como Esmeralda do Brasil. Se fossem muitas pessoas, nesse primeiro impacto, tinham desistido do negócio. Com certeza. Porque já se frustram. Convidei um monte de gente, convidei meus amigos, convidei meus familiares, convidei quem for e ninguém veio. Ali só tinha, acho que até tinha feito uma coisa para comer, né? Só tinha o pessoal da linha ascendente do... Um churrasco ele fez. E não tinha vindo churrasco, sei lá como é que a gente fala, né? E não veio ninguém. Aí no fim, claro, comeram tudo sozinhos, né? Mas enfim, muita gente teria desistido nesse primeiro momento. E é isso, é esses obstáculos que a gente tem que aprender a passar nesse negócio. Se a gente desistir de qualquer coisa tão fácil assim, a gente nunca vai conquistar nada. E aí ele continuou fazendo o negócio. E aí eu comecei a me despertar também para fazer. Comecei a ir nos eventos, comecei a participar das reuniões. E aí eu via algumas indiretas do Clarici, porque ele falava assim, o Alan podia ficar na mesa de som, a Luciana também. A minha mãe daí também com algumas indiretas, tipo aquela pessoa que quer achar casamento para os outros. Aí de tanta indireta, e eu como uma boa estudante de direito, eu fui tirar satisfação. Chamei o tio Alan pelo Skype, na época era Skype. Chamei ele e foi bem direta, já que eles estavam me jogando um monte de indireta, eu pensei, vai uma direta só para saber sim ou não, né? Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, tu está sentindo alguma coisa por mim? A partir dessa pergunta, a gente estipulou um contrato do que eu não gostava, do que eu gostava, do que ele não gostava, do que gostava, de como nós dois ia fazer o negócio junto, de como que a gente ia fazer, das coisas que já tinham acontecido
com nossos pais e com a nossa infância, sei lá. Enfim, eu encontrei esse contrato, porque eu imprimi ele. Acho que foi até umas 3, 4 horas da manhã essa conversa. Enfim, a gente já tinha feito ali o documento de casamento. E depois a gente foi se conhecer, então, pessoalmente. Então a gente marcou o primeiro encontro. E a partir dali, eu, talvez apaixonada e também querendo acompanhar o Alan no negócio, saí do meu emprego também. Eu não tinha seguro-desemprego, tive desemprego. O Alan também não. A gente não ganhava nada no negócio da Emoi. Nós não tínhamos nenhuma outra fonte de renda. E tivemos que iniciar o nosso negócio. Nossos pais, tirando a minha mãe, que já estava no negócio, todos eles foram contra. Tanto os meus pais como os pais do Alan são separados, então nós somos 4 famílias. Não basta 2 ser contra, foram umas 3. 3 famílias contra a gente fazer o negócio, porque achavam que isso não era futuro para ninguém, para jovens. Eu tinha estudado direito, que maluca que eu fui de não querer mais continuar com isso. Eu cheguei a me formar, mas eu não atuo na área até hoje. O Alan também, a mãe dele sempre queria que ele fosse, saber lá, trabalhar em qualquer profissão, que ele estudasse. Então, por esses motivos, eles não aceitavam que a gente fizesse esse negócio. Mas como nós dois queríamos muito, sei lá se a gente tinha entendido direito esse negócio ou não, mas com o passar do tempo que a gente foi participando dos eventos, a gente começou a entender e viu que realmente isso daqui era o nosso futuro, que era isso que a gente queria. E aí a gente teve que morar sozinhos, porque como todo mundo estava contra, eu saí da cidade de Ipumirim, fui morar em Concórdia, onde o Alan estava morando. Ele morava junto com a avó dele. Saiu de lá e a gente alugou um apartamento, porque nós precisávamos morar em algum lugar. Era 600 e poucos reais por mês de aluguel. Lembro que o Alan tinha financiado um carro, né? Tinha isso para pagar também. Tinha luz, água, comer nem sempre precisava. A gente já tinha transcendido a fome. Era algo assim, era um evento comer. Lá de vez em quando. A gente dava graças a Deus quando nossos pais convidavam a gente para ir na casa deles, para eles faziam um churrasco, faziam algum almoço diferente. E a gente teve que começar desse jeito o nosso negócio. Sem nada de dinheiro, a gente tinha alguns produtos, porque eu tinha o meu cadastro antigo e ele tinha pós-pago. Então, acho que eu tinha 500 reais de pós-pago. E com esses 500 reais a gente começou a fazer. Só que a gente não gostava de vender. Ou seja, tinha tudo para não fazer esse negócio. Não tinha dinheiro, não gostava de vender, super tímidos. E aí a gente foram passando os meses, a gente não conseguia. E as contas foram apertando, o dinheiro foi apertando. Não sei se vocês recebem, mas a gente recebeu muita cartinha. Aquelas assim, você está prestes a ser despejado? Seu carro vai ser apreendido? Ou chegava em casa sem luz? Sem água? Muitas vezes a gente chegou em casa e estava cortada a nossa luz, estava cortada a nossa água, a imobiliária nos ligando porque a gente ia ser despejado, porque a gente não estava conseguindo pagar o aluguel. Mas eu e o Alan, nós tínhamos em mente que esse negócio ia dar certo sim. Que não tinha como dar errado. Que nós já tínhamos focado na nossa mente que esse negócio a gente ia fazer tudo o que a gente não gostava durante 5 anos, para depois, o resto da vida, fazer o que a gente gosta. E a gente sempre teve isso muito forte com nós. Porque nós tínhamos queimado a nossa porta e nós não podíamos voltar atrás. Nós já tínhamos enfrentado nossos pais e dizendo que esse negócio ia dar certo e que nós ia fazer. Então nós não tínhamos como voltar atrás em hipótese alguma. Porque se a gente voltasse, o que eles iam falar? Te avisei que esse negócio não ia dar certo. Viu que agora você vem aqui pedir dinheiro emprestado? E a gente não queria isso. E nós sabia realmente, nós tínhamos na nossa mente que isso tudo ia passar. Então, por mais indiferente do que está passando hoje na vida de vocês, na casa de vocês, pode estar um temporal na casa de vocês, como estava com nós. Mas tudo passa. Tudo passa. Não importa para quem a gente estava devendo. Nós sabíamos que um dia... Não importava nada disso, porque a gente
gente sabia que ia dar certo. E é isso que vocês têm que ter em mente. Que vai dar certo. Indiferente quantas contas tem atrasada, indiferente se muitas vezes você chega em casa e não tem energia, e já cortaram, não importa. Muitas vezes a gente chegou em casa, depois de trabalhar, abria a porta da geladeira e não tinha nada. Era que nem a gente brinca com loteamento vazio, só tinha água e luz. A luz da geladeira e a água dentro. Que não tinha, nós não tinha condições. Porque como nós não tínhamos, mas isso foi uma decisão nossa. Hoje a gente não recomenda para ninguém sair do emprego, a não ser que tenha as mesmas atitudes que nós tivemos. De dizer sim para esse negócio e de fazer acontecer. Nós tivemos que mudar totalmente os nossos hábitos. Muito. Nós tivemos que deixar uma mentalidade de adolescente para passar por uma mentalidade de adulto, com 19 e 20 anos de idade. Acho que é uma fase que é muito difícil para um jovem chegar em casa e não ter nem o que comer, ou às vezes ter a luz cortada. Ou ter que ralar muito para conseguir pagar o aluguel. Mas a gente sabia que o futuro nosso estaria nas nossas mãos. E a gente ia fazer desse negócio dar certo. Nós já se deparávamos com um monte de gente na nossa equipe. Por causa que a minha mãe já estava no nível de prata, depois ela foi crescendo platina. E as pessoas viam nós como líderes. Então a gente sempre teve que manter uma postura de líder. Porque nós sempre fomos o espelho. E vocês são o espelho da equipe de vocês. Por mais que estava uma tempestade na nossa casa, quando nós saíamos de dentro de casa, a gente estampava um sorriso no rosto e ia para a rua fazer o negócio. Sem se queixar para ninguém. Uma das coisas que a gente aprendeu muito nesse negócio é que você não pode se fazer de vítima. De vítima já está cheio de pessoas ali de fora. Já está cheio de pessoas que reclamam. Cheio de pessoas que se queixam. Então a gente tem que começar a mudar. E para ter pessoas melhores, a gente precisa se tornar a pessoa melhor. Eu era uma pessoa que... Clarice sempre apresenta nas convenções, né? A menina birrenta. Por quê? Porque eu não tinha esse sistema de educação. Eu estudava e trabalhava, às vezes, num meio onde me tornei assim por causa das pessoas que estavam ao meu redor. De ser uma pessoa fria, de ser uma pessoa reclamona, de ser uma pessoa que se queixava de tudo. Porque é isso que a sociedade... A gente convive nesse meio e assim a gente vai se tornando. Quando a gente foi morar junto, uma coisa a gente não comprou. Quer dizer, várias coisas que a gente não comprou, né? Porque nós não tínhamos dinheiro. Mas algumas até nossos pais acho que ficaram com dó e deram para nós. Mas uma coisa a gente não comprou e não temos até hoje. Televisão. Até hoje a gente não tem televisão na nossa casa. Hotel também não assiste. Nem no celular, nem vai assistir televisão, porque não vai ter. Porque a gente sempre buscou muito se capacitar. A gente buscou muito melhorar o nosso interno, melhorar o nosso eu, porque a gente precisava melhorar isso para conseguir desenvolver esse negócio. E a gente tem que ser pessoas melhores para desenvolver esse negócio. Senão a gente não vai conseguir. Se nós ser as mesmas pessoas que a sociedade, que tem na sociedade, a gente não vai conseguir desenvolver esse negócio. Por isso que esse sistema de educação ele é tão poderoso. Por isso que os livros, eu agradeço muito esse negócio, só pelo fato dos livros e dos eventos, que melhoraram muito a minha pessoa, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu era uma pessoa extremamente que dava apetite. Não sei se aqui alguém dá. Mas eu era uma bola sempre explodindo, um balão sempre explodindo. Jovem, sempre a mil. Alguém chegava para mim e, pô, já levava uma, nem precisava dizer oi. E esse sistema muda, gente. E hoje eu tenho orgulho da minha pessoa, de como eu consegui me melhorar. Porque isso é muito importante pra gente, ser uma pessoa melhor. A gente deixou muito de ir em festa, quer dizer, a gente nem ia. Nunca fomos em balada, nunca fomos em uma festa. Uma porque a gente não tinha dinheiro e outra porque a gente sempre prezou o nosso negócio. Primeiro, o nosso negócio. Faça tudo o que você não quer durante 5 anos e depois você aproveita como você quiser. E olha a mágica desse negócio. A gente deixou de ir em festas, deixamos de ir em balada, deixamos de ir às vezes numa janta de família, deixamos de ir em um monte de lugar. E em 2017 a Emily nos deu uma viagem e a gente curtiu uma mega balada em Las Vegas. O que vocês acham melhor?
nós curtimos uma viagem, uma balada em Las Vegas ou eu ir pro Mirim? Em Las Vegas. E o ano retrasado, num cruzeiro. Ou seja, são tudo trocas que a gente precisa fazer. A gente deixa de fazer algumas coisas que nesse momento a gente gosta, mas que às vezes não é tão importante, para depois a gente curtir da melhor forma possível. A gente só precisa trilhar esse caminho. Por mais que eu e o Alan, a gente não gostava de vender, e é por isso que a gente se apertou tanto em conta, até que a gente pensou, não, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí a gente colocou meta de vendas, e a gente saía todo dia para a rua. E a gente só voltava para casa quando aquela meta tinha se cumprido. E aí em diante as situações começaram a melhorar. Então é isso, a gente precisa ter essa meta. Muitas vezes a gente teve que deixar de comprar um calçado, deixar de comprar, sei lá, arrumar os cabelos, cortar os cabelos, ou de comprar alguma coisa para a gente comprar o convite do evento, para a gente comprar o convite para a convenção. A gente nunca deixou de ir para uma convenção. Por mais que nós estávamos zerados de dinheiro, a gente nunca deixou de ir para uma convenção. Nós fazíamos lanches em casa. Eu lembro que uma vez estragou tudo no caminho, não sei o que a gente fez. Mas enfim, não deu certo aquele negócio para comer. Na convenção, às vezes a gente estava estourando de dor de cabeça, mas era de fome, porque a gente não queria nem pedir para minha mãe, porque ninguém sabia da nossa situação financeira. Nenhuma pessoa sabia. Tudo que acontecia lá em casa ficava entre as quatro paredes. A minha mãe e meus pais só começaram a saber disso quando a gente começou a fazer eventos. E que a gente começou a contar para eles. Senão eles sempre perguntavam para nós, e meu pai principalmente, que não queria saber de jeito nenhum. E aí, como está o negócio? Tudo ótimo. Se ele soubesse que não tinha nada para comer em casa e que o negócio não entrava ninguém. Muitas vezes a gente saía, nós começamos a mostrar o negócio, primeiro para nossa família, mas eles falaram que não. Fomos mostrar para os nossos amigos, eles falavam que não. Mostrava para os nossos parentes, nem vamos falar nada, né? Não na certa. Era tipo assim, a gente mostrava plano para umas 10 pessoas, 20 falavam que não. De tanto não que a gente recebia. Não sei se aqui também acontece isso. Não, né? Era só por nós que de 10, 20 falavam que não. Mas tudo é o processo. A gente precisa levar esses não. E, na verdade, o não é um aprendizado também. Porque tu tá mostrando o plano, tu tá se aperfeiçoando. Tu tá perdendo a timidez. Eu e o Alan, quando nós ia para vender, como a gente não gostava, mas nós tinha que vender, não tinha outra desculpa. Um saía do carro e batia a palma. Aí não tinha mais o que fazer, né? Não tinha como correr. Nós levava produtos, a gente sempre tentou ser muito profissional nesse negócio. Por mais que não tinha condições, mas a gente teve muitas vezes que uma pessoa pedia para nós um creme dental numa cidade